Bom dia, boa terça-feira para todos. Hoje, 19h30, nossa 16ª aula do livro Seguindo Meixo Sama, pelo YouTube e pelo Facebook, tá bom? Ensinamento de Meixo Sama, a era da civilização religiosa. Primeira parte. Publicado no livro Caminho da Felicidade, editora Lux Oriens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Para poder alcançar meu grande objetivo de salvar toda a humanidade, criei a Messiânica, que vem se desenvolvendo passo a passo. Entretanto, se fosse apenas a pregação daquilo que as outras religiões já vêm propagando há milhares de anos, não haveria necessidade de repetir o que já foi dito. Importa então, como primeiro passo a ser dado por vocês, leitores, eliminar quaisquer pontos de vista dos segmentos doutrinários existentes, os quais já se encontram gravados na cabeça de todos nós. Primeiro passo. Eu não vou molhar tudo aqui, né? Mas é esvaziar o copo. Nosso copo é cheio. E fica nítido quando a gente recebe pessoas, e essas pessoas se tornam membros, sem nunca ter tido uma religião antes. Das que já tiveram, foram praticantes de outras religiões. Parece que quem nunca teve religião entende muito mais rápido do que quem já tinha. Porque copo cheio não está cabendo nada dentro. Então, o primeiro passo é esquecer tudo que aprendeu. Difícil, né? Porque é como uma espécie de apego na própria... naquilo que a gente se apega naquilo que a gente acha que é verdade. E aí não tem chance de experimentar essas novidades, né? Que o Meixo Sama trouxe, porque é muito fora da curva, muito fora da caixinha, né? Como fala, da casinha, fora da casinha, sei lá. É muito diferente do que outros ensinados. Muito. Oposto, inclusive. Contrário. Muita coisa é o contrário. Na verdade, a messiânica constitui uma ultra-religião, cujo nível de ensinamentos vai além não só do de outros credos, como também da ciência e de todas as culturas correntes no mundo. Por isso, é difícil achar um nome adequado tanto para designá-la, quanto para também definir tudo aquilo que é ensinado através dela. Falando de uma maneira meio forçada, a messiânica seria um movimento que propõe a criação de uma civilização religiosa, tendo por ponto de partida a crença numa força sobrenatural que determina a vida no universo. Como vida de tudo que tem vida depende de uma força que sustenta essa vida. Não é uma coisa assim, não, tudo é por acaso, tudo, não. Então, se a pessoa tem isso como princípio, de acreditar que a nossa vida depende de Deus, dessa força invisível, e não de outras coisas visíveis, entendeu? Aí entendeu.
Aí tem fé. Pode falar, não, a pessoa tem fé. Por que tem fé? Porque acredita que Deus sustenta a vida daquela pessoa, que Ele segura a vida da pessoa, que a vida da pessoa na mão de Deus. Esse é o mais elevado nível de fé. A maioria esmagadora das pessoas não acredita isso. Sempre que corre perigo de vida, por exemplo, no caso da saúde, não recorre a Deus. Recorre ao médico, ao remédio, ao tratamento médico. Corre na farmácia. Porque vida está correndo perigo. Porque vida correndo perigo deveria correr naquele que sustenta a vida, aquele que é dono da vida, aquele que, se fizer assim, morreu. Hora que a gente morre, Deus determina. Isso é uma fé, é uma crença. Mas só fala, quem acreditar isso, essa pessoa tem fé. Quem não acredita nisso, não tem fé. Fé, mais ou menos, é perigosíssimo, né? Mais ou menos é muito perigoso. Ou fé tem que ser 880. É ou não é, né? Nesse sentido, né, de que Deus é dono da vida. Como sempre venho falando, a grande dúvida sobre a validade da cultura atual reside no fato de que, apesar de apresentar um extraordinário progresso, não proporciona felicidade ao ser humano. Muito pelo contrário, hoje a humanidade está prestes a ser jogada num precipício de grandes infortúnios. A maioria das pessoas que moram nesse planetinha azulzinho chamado Terra estão sofrendo demais. Pobreza extremo, né? Está chegando em nível extremo. Esse aumento da temperatura fazendo que nitidamente a gente enxerga que vai faltar alimento, fome, né? E guerras. Guerra não está diminuindo, é aumentando. Epidemias, doenças também aumentando. Agora a gente está vivendo no Brasil uma epidemia de dengue. Estão atribuindo a esse aumento da temperatura por causa do aumento da temperatura, do efeito estufa, não sei o que, do El Niño, não sei o que. Meixo Sama, há 90, 100 anos atrás, falava que isso ia acontecer. A elevação da temperatura e, consequentemente, o aumento das doenças, da pobreza e dos conflitos. Ele falou, isso vai acontecer. Primeiro, no mundo espiritual. E aí, como reflexo, aqui. Se aqui está ruim, imagina lá. Como está lá, hein? Porque tudo acontece lá primeiro, não é? Uma coisa boa que ele falava é, pessoa que tem fé, pessoa que é praticando, que se purificando, limpando, vai passar ileso por essas purificações. Não vai ser atingido. Depende da quantidade de máculas espirituais de cada um
um vai ser engolido por essa purificação, não vai escapar. E os que tiverem mais purificados já, quando isso aumentar muito, não vai ter que passar por aquilo, porque já está purificado. Então não vai ter que passar por aquilo. Não é que não vai ser, então não vai acontecer nada. Talvez um pouco, espirra na gente. Não é? Um pouco espirra. Porque ninguém é totalmente purificado. As pessoas que sempre recebendo jorei, que sempre deixando as purificações seguirem seu curso natural, esse garantido. À vista de tantos malefícios, nem é preciso dizer que os culpados são os dirigentes e todos os responsáveis pela atual sociedade, os quais vêm cometendo erros irreparáveis, porque então não estudam e analisam os próprios atos, até chegarem a descobrir a causa essencial dessa situação tão calamitosa? Não deveriam também, juntamente com o espírito coletivo da humanidade, tentar reerguer essa civilização? Compreender uma lógica assim tão simples não é impossível. E isso ninguém pode negar. Contudo, o importante é que se efetive esse trabalho de reorganização. No entanto, mesmo com o extraordinário progresso da cultura atual, por todas as experiências que adquiriu até agora, não se vislumbra a possibilidade de se concretizar nada nesse sentido. Embora, desde tempos remotos, muitos religiosos, filósofos, educadores e pensadores em geral tenham se destacado ao devotarem grandes esforços a esse ideal de transformação do mundo, até o momento, na realidade, nada de concreto chegou a ocorrer. Observem que ainda hoje existem duas forças, ciência e religião, que tentam criar a felicidade. Sobre a ciência tenho falado bastante, mas agora vou me deter na religião. O mundo já contou com grandes religiosos e, dentre outros iluminados, destacam-se Cristo, Sakyamuni e Maomé. 3 homens sagrados, entretanto, por terem nascido durante a Era da Noite, manifestaram força limitada. Mesmo assim, desde o tempo do surgimento desses religiosos até os dias atuais, a maioria das pessoas pode receber muitas graças de Deus, o que acarretou a salvação de um grande número delas. Contudo, isso não atingiu a humanidade toda, o que acontecerá dentro da civilização religiosa que eu propago. Daí, vocês poderem imaginar a imensidão do meu objetivo messiânico. E para que possam entendê-lo bem, quero lembrar-lhes, uma vez mais, que a cultura atual tem por base o lado material, o que deixa o espiritual em plano secundário. Em outras palavras, coloca em primeiro lugar a ciência e em segundo a religião. Como o ser humano se comporta de acordo com a visão materialista, acredita então que a felicidade só possa ser atingida pela evolução da ciência, pensamento que faz com que todos vivam correndo como cavalos que puxam carroças, quer dizer, sem ter outros pontos de vista. Dessa forma, o homem continua a cometer grandes erros essenciais e, como resultado, acaba criando uma civilização que gera a infelicidade. Porém, agora está começando a brilhar uma intensa luz no mundo das trevas, ou seja, já se aproxima o tempo do céu. Daí a razão de ter surgido espontaneamente a messiânica, que traz uma nova visão de mundo,
para júbilo de toda a humanidade. E para que vocês entendam profundamente o motivo dessa alegria, precisam saber quem sou eu. Então, vou relatar o motivo de eu ter nascido nesse mundo. Até a metade da minha vida, nada de extraordinário aconteceu. Mas assim que me tornei religioso, tudo se transformou. Há 30 anos, 1921, não sei quem me fez de alvo, jogando em mim algo assim como uma bola de luz invisível que acabou se fixando no centro do meu ventre. Essa bola parece estar misteriosamente presa a um cordão que alguém puxa e solta ao mesmo tempo. E essa ação contínua tira toda a minha liberdade. Assim, quando quero fazer algo, o cordão é puxado, impedindo-me de agir. Em certos momentos, sou levado para outra direção, e isso ocorre em situações que nunca havia imaginado antes. É realmente um mistério. Vivo, portanto, como uma marionete que se movimenta sob a vontade de seu manipulador. Não é só isso, contudo. Há ainda outras ocorrências misteriosas. Desde a época em que recebi a bola de luz, comecei a compreender vários assuntos dos quais nada sabia antes. No começo, não foram tantos, mas à medida que o tempo passava, aumentava na mesma proporção a frequência com que era capaz de compreendê-los melhor. Antigamente, eu ouvia dizer que a sabedoria humana é adquirida pelos estudos, mas que a divina sem que se precise estudar nada. Informação essa que me levou a compreender aquilo que ocorria comigo como sendo sabedoria advinda de Deus. Daí a razão de eu saber o porquê e também as consequências de tudo o que está acontecendo e das ideias que, de modo natural, me vêm à mente. São ocorrências tão instantâneas que nem me dão tempo de pensar. E o mais interessante em todas essas circunstâncias é que o conhecimento se limita ao estritamente necessário a determinada situação. Por exemplo, quando recebo diversas perguntas dos membros, a resposta sai da minha boca de imediato, e assim eu aprendo com minhas próprias palavras. Especialmente no que se refere a conceitos sobre a saúde do ser humano, tenho ampla e total compreensão, e aqueles que lerem os ensinamentos relacionados à medicina hão de concordar comigo. Além disso, caso todos os aspectos referentes à civilização atual sejam encarados de frente, a medicina, por exemplo, não passará de um conhecimento infantil. Do mesmo modo, conceitos sobre educação e economia serão semelhantes àqueles ensinados a meninos de grupo escolar. Somente a arte, no seu aspecto mais geral, destaque-se como sendo um pouco melhor. Falando assim, vocês podem até me achar um pouco pretensioso, mas como estou com Deus, não posso mentir de forma alguma. Peço então a vocês, leitores, que aceitem a verdade daquilo que lhes digo. De todos esses fatos, o mais importante foi Deus ter me dado uma maneira de aplicar a sua força invisível. É assim que, usando como instrumento os Mamerito, milhares de doentes são curados, o que não constitui novidade alguma, pois todos vocês sabem disso. Portanto, não é exagero afirmar que o Jorei é 100 vezes mais eficiente na arte de curar se comparado à medicina convencional.
E tal realidade nada mais representa senão a própria manifestação do poder divino. Do mesmo modo, ao planejar a concretização de um trabalho, o que requer grandes somas de dinheiro, tudo que está faltando aparece naturalmente, assim como também surgem os elementos humanos necessários no momento exato, revelando claramente a força misteriosa de Deus. Acredito mesmo nunca ter havido antes no mundo exemplos de acontecimentos semelhantes a esses dos quais lhes acabei de falar. A segunda parte, deixar para amanhã, porque ainda tem a segunda parte, né? Mas basicamente, quando a gente, acho que a maioria de vocês, né, quem é já membro, quando a gente entra na messiânica, se torna membro, a gente experimenta na nossa vida os efeitos do jorei. Em primeiro lugar, né? A gente geralmente, quase todos conheceram a messiânica através do jorei, recebeu o jorei. E aí recebeu o jorei e começou a se modificar. Sem ninguém ter falado uma palavra, sem ninguém ter feito uma oração, sem ninguém ter feito uma pregação de moral ou de algo, nada. Simplesmente a pessoa sentou, alguém levantou a mão, a pessoa recebeu luz divina. Que Meixo Sama ensinou, que é a força, a energia que Deus usou para construir tudo que existe, que nós vemos, e também o que nós não vemos. Tem a parte que a gente não enxerga, né? A parte invisível, que é impossível de ser enxergada, né? Ou seja, a parte espiritual. Essa força, quando é canalizada para o corpo físico e espiritual, porque espírito e corpo estão unidos, essa força modifica para melhor nosso espírito e nosso corpo físico. E nossa vida começa a melhorar. A pessoa começa a despertar uma certa curiosidade. Mas o que é isso? O que é essa luz? Como é que eu estava tão mal? Alguém levantou a mão e eu fiquei tão bem. Como é que eu estava com uma doença incurável, recebi 10 jorei, fiquei curado. Como é que o médico que me desenganou, que me mostrou meus exames, que estava tudo comprometido, e eu fui ali, alguém levantou a mão, e quando eu retornei do médico, ele falou: o que você fez? O que aconteceu? Você está curado. Quantos casos desses já não aconteceram, né? E ainda acontecem, né? Quantas pessoas que não conseguiam de jeito nenhum se livrar de vícios, de bebida, de drogas, e que a gente vê que recebendo jorei, pessoa que era caso de internação, né? E a gente vê o que Deus, como Deus atua na vida da pessoa, nitidamente. Aí a pessoa fala: opa, eu também quero isso daí. Isso é bom para aquele, é bom para todo mundo. Também quero. Né? Aí começa a entrar em contato com aquilo que
Deus revelou para Meshusano. Começa a ler lá. Seja honesto, pratique o bem, não seja egoísta, ponha em primeiro lugar os outros, você é por último. Não é? E aí a gente começa a falar, peraí, mas não é tão simples, né? Puxa vida. E aí a gente começa também, através da atuação dessa força do Jorei, dessa iluminação, a perceber como nós estamos, que lugar a gente está, quanta sujeira a gente tem, quanto sentimento negativo a gente ainda tem, quanto pensamento negativo ainda passa pela nossa cabeça. Aí a gente começa a ficar chateado de estar assim. Mas isso não resolve. Não adianta nada. A gente vê que está errando, pede desculpa. Ai meu Deus, me perdoa, eu errei. Deus fala, perdoa. Claro. Imagina, claro que eu perdoo. No dia seguinte você volta lá. Meu Deus, de novo, mesma coisa, me perdoa. Terceira vez, já sei, meu filho, nem precisa ficar me pedindo perdão, você é assim. Não adianta me pedir perdão, você não vai modificar. Então, nosso maior esforço não é olhar nossos erros, reconhecer e pedir perdão. Nosso maior esforço é olhar nosso erro, pedir perdão e não errar mais. Como diz um velho ditado, errar é humano. Persistir no erro. Porque, na verdade, quando a gente errando, ou seja, contrariando a vontade de Deus, a gente está prejudicando, não é a Deus, a gente está se prejudicando, criando sofrimento para nós. Porque no começo é tão maravilhoso, o Jorei, tudo é tão lindo, tão mágico. Mas chega uma hora que você toma um choque de realidade. E às vezes, nossa realidade não é legal. Não é boa. Não é do jeito como a gente queria que fosse. Mas a gente tem que ter em mente que nós construímos com nossas próprias mãozinhas pensamentos, palavras, sentimentos e ações a nossa realidade atual. A gente que fez. A gente está colhendo o que a gente plantou. A gente não está colhendo o que o outro plantou. A gente está colhendo exatamente aquilo que a gente plantou. Não é tão simples, né? E aí muitas pessoas, quando acontece esse choque de realidade, falam assim, não quero mais. Não era isso que eu queria só aquele gostosinho do Jorei. Só queria aquilo. Eu queria só aquela sensação de estar nas nuvens, com os anjinhos tocando harpa. Blá, 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 blá. Quem não queria? Eu também queria, claro que eu queria. Ia ser uma maravilha, eu ia estar lá com os anjinhos lá, batendo asinha, né, cantando,
com os querubins, e os arcanjos, os santos e os budas e tudo mais, com os iluminados, aquele ambiente maravilhoso, sem discórdia, só coisa boa. Você respira, é perfumado, você pisa, não sente esse peso, do nosso peso, você está leve, você não tem preocupação com nada, está tudo maravilhoso. Não é assim, né? Tem momentos na nossa vida, cada um, não sei, tem seus momentos, que isso acontece. Por um momento Deus permite que você vá lá. Incrível. Seu espírito vai nesse lugar. Ele parece que você é puxado lá. Você se sente tão bem. Você está aqui. No meio, às vezes, no meio da confusão é mais difícil, né? Porque o ambiente ficou ruim, você não consegue. Mas eu, por exemplo, quando eu vou entrar numa trilha, no meio da natureza, eu me sinto assim. Quando eu tenho que andar por uma trilha para chegar numa cachoeira, eu parece que eu estou num lugar calmo, o passarinho cantando, né? Aquele ventinho, aquela brisa. Ou quando eu vou numa praia que não está muito cheia, uma praia mais vazia, assim, dia de semana, tá? Terça-feira de manhã, lá no Guarujá, na Praia do Tombo lá, aí andando lá de manhã sozinho, porque todo mundo foi trabalhar, né? Você sozinho, aquela praia, aquele barulho do mar, aquele solzinho assim na pele. Você está no céu, não é? Está no céu. Às vezes você está aqui na igreja, está aquele ambiente calmo, silencioso. Você fica aqui na frente do altar meditando 5 minutos, parece que você está na praia, parece que você você se sente tão bem. Ou recebendo a Jorei, ou ministrando a Jorei. Você sente que você entrou num outro lugar, outra dimensão. É claro, depois a gente volta para casa, aquilo que a gente criou em casa está lá esperando a gente. O que a gente criou, né? Se a gente criou na nossa casa um ambiente horrível, ele vai estar lá esperando, ele não se modifica sozinho. Ele permanece daquele jeito. Até que venha uma grande purificação, uma limpa. Mas aí pega fogo, inunda, dá enchente, perde tudo, né? A pessoa perde tudo. Assim. Porque fica tudo maculado, impregnado, né? Nas paredes. Assim é. Tá bom. Hoje, 19h30, nossa 16ª aula do livro Seguindo Meixo Sama, pelo YouTube e pelo Facebook, ao vivo, tá bom? Muito obrigado. Até mais tarde, se Deus quiser.